Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu pretendo falar sobre o que é Deus. O que quer dizer esta palavra Deus? Essa palavra que tem motivado muitas e muitas pessoas a fazerem ou não fazerem algo. Bom, primeiro há de se definir o que é a palavra Deus. Ela é um título, simplesmente um título dado a alguma coisa ou alguém que esteja na posição de autoridade ou que tenha o domínio sobre alguma coisa. Geralmente, desde os primórdios da humanidade, os homens sempre, aquilo que eles não conseguiam entender, aquilo que eles não conseguiam explicar de forma metódica, eles davam um nome, como por exemplo o fogo, o vento, a chuva, o sol, ou o dia, e a lua à noite. Eles falavam que era produto de uma divindade. E muitas vezes falava que isto era um fenômeno Deus. Eles falavam o Deus Sol, o Deus Lua, ou o Deus Fogo, o Deus Trovão, o Deus Vulcão. Ou seja, já havia um título, algo que eles não conseguiam explicar, era algo inexplicável, então eles deram um título para isso, para denominar algo que eles não conseguiam explicar, mas algo que eles não conseguiam também dominar. E isso foi dado a coisas ou a os próprios eventos da natureza. Isso desde os primórdios. E essa ideia foi ficando cada vez mais melhorada com o decorrer das religiões. As religiões começaram a se organizar de forma mais, vamos dizer assim, se organizar mesmo de forma um pouco mais organizada. E com isso veio alguns homens inteligentes e falaram, bom, alguém precisa ficar entre esta divindade e os demais homens. Então, aí que se instituiu aquelas pessoas que seriam os representantes desta ideia. E isso pegou. E essa palavra, ela foi cunhada como nome próprio nas religiões mais recentes, como o cristianismo. Porque as religiões muito mais antigas, elas tinham apenas como um sufixo antecedente de um nome. Por exemplo, das religiões muito mais antigas, que se conhece como no Egito, todos os outros deuses tinham nome. E havia precedência, por exemplo, Deus Ra, Deus Amon, Deus Anubis, ou até mesmo entre os gregos, Deus Zeus, Deus Apolo, ou seja, a palavra Deus era usada realmente como um título, assim como é dado com um rei, rei fulano de tal, ou juiz fulano de tal, título, simplesmente. Mas quando o cristianismo pegou esse título e resolveu dar ao seu Deus como nome próprio, foi mais para querer excluir as outras crenças, as outras divindades, porque eles abraçaram a ideia do monoteísmo, que era a princípio judaico, e eles falaram, bom, vai pegar melhor a ideia se nós colocarmos como um nome próprio. Então vamos excluir todos os outros, como inclusive tem uma passagem no Novo Testamento que Paulo fala, para nós os cristãos, eu não sou, mas ele se referindo ao grupo dele, ele falando, para nós há somente um Deus. Então ele já englobou ali como nome próprio. Bom, essa ideia de onde veio? Dentro da cabeça dos primórdios, antes da religião, de uma forma para explicar fenômenos da natureza. E essa ideia saiu dos fenômenos da natureza para impessoalidade, ou seja, para individualidade. Aí foi que a ideia começou a pegar melhor.
Porque quando estava apenas como fenômenos da natureza, a ideia não estava tão legal assim. Mas quando ela veio para o meio das pessoas, falar assim, olha, existe um ser pessoal, consciente, que se preocupa com você, aí sim a ideia começou a pegar melhor. Porque geralmente as pessoas têm conflitos familiares. Inclusive, Freud ele toca no assunto falando que Deus ele é como uma idealização, esse Deus judaico-cristão do monoteísmo, ele é como uma idealização do Pai perfeito. Mas essa idealização já está contido na natureza humana. O homem quer ele cria do seu imaginário aquilo que ele gostaria que realmente fosse. Então essa ideia que nasceu do imaginário e passou para o imaginário coletivo, ela é uma ideia muito boa. Aí alguns podem falar, mas você está querendo dizer que ele não existe materialmente, fisicamente? Essa ideia de querer defender a crença material surgiu com o cristianismo, porque até então a ideia era muito boa, como apenas imaginativa. Aí você fala, mas e essa ideia, ela, como se pegou essa ideia? Mas essa ideia, ela é uma ideia muito limitante, pelo fato de há um requisito para se aproximar e para se ter a experiência, há necessário uma atitude mental. Essa ideia não é experienciada por todos da mesma forma. Ela não pode ser mensurável. Ela não pode ser experienciada por todos do mesmo jeito. Como alguns, vamos dizer assim, pessoas que acreditam vão falar assim, você não vê o vento, mas sente. Isso é idiotice, porque o vento ele pode ser experienciado por todos, independente da atitude mental, e ele pode ser mensurado. E Deus? Pode ser mensurado por todos, ele pode ser sentido por todos, ou precisa de uma atitude mental? Ele precisa que a pessoa altere emocionalmente para que possa sentir. Bom, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Eu pretendo trazer mais vídeos didáticos, instrutivos. Compartilhe e deixe seu like.